Olá, meus amigos, sou eu novamente, professor Gessé Cortez, tá bom? Agora estamos no nosso 8º tempo, né, dessa quinta-feira. Provavelmente, né, você já terminou de assistir a sua 7ª aula. Estamos agora na nossa última aula do dia, tá? Espero não ser cansativo para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Eu estou no módulo 6 da apostila. Ainda, né, é um momento todo meu, mais tarde você vai poder, mas se você já quiser deixar a apostila aberta, nós vamos desenvolver daqui a pouquinho, né, ou melhor, vou pedir para que você desenvolva o exercício da página 127 e 128. Contudo, me acompanhe aqui na minha linha do raciocínio, tá? Outra coisa também, fica atento, hoje ainda, né, eu devo postar a atividade do AVA, tá? Então, que encerra, nós fizemos na última aula, né, agora no 4º tempo, você desenvolveu 3 exercícios da apostila que encerram o módulo 5, tá? Que encerra o trovadorismo, tá bom? Então, fique atento à atividade também do AVA, além da atividade que você vai desenvolver agora no final do vídeo, que eu vou passar para você aqui durante o vídeo. E fique atento também com a tarefa do período vespertino, tá? À tarde também vai ter tarefa, tá? Agora o que nós vamos falar? Vamos continuar falando do humanismo, agora já basicamente do elemento literário, né? Que é o que eu estou aqui para falar, né? Sou professor de literatura, então chega do aporte histórico. O aporte histórico ele é importante, o contexto histórico é importante. Por quê, meus amigos? Por que isso está atrelado? Porque lembra, o que é a literatura? A literatura é uma tentativa desesperada de dizer indizível. Só que, para que esse indizível seja dito, o homem ele percebe ao seu redor. Por exemplo, percebe a economia, percebe a política, percebe as pessoas, né? Percebe o momento, né, em que ele vive. Por isso que é importante você saber que esse período é um período de ascensão da burguesia. A burguesia vai ascendendo lentamente, né, ao poder, né? Então nós temos um período, esse período é um período embrionário, né? Por isso nós o configuramos chamar de humanismo. Então eu tenho a historiografia. Hoje nós vamos falar especificamente de 2 manifestações literárias, tá? Vamos falar da historiografia e vamos falar das novelas de cavalaria. Até o trovadorismo, o que nós temos? Apenas as cantigas. Falamos das cantigas, tanto das cantigas líricas, né, quanto das cantigas satíricas. As cantigas líricas, a cantiga de amor, a cantiga de amigo, e nas cantigas satíricas, as cantigas de escárnio e a cantiga de maldizer, tá? Vamos então dar continuidade a esse período, o humanismo, tá ok? Então, acompanhando aí na apostila, na página 127. Vou recomeçar com os tópicos a respeito das características, tá bom? Então, o humanismo, ele também é conhecido, né, como quatrocentrismo, tá? Por que quatrocentrismo? Porque ele é a literatura que se desenvolve nos anos de 1400, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui século XV, tá ok? É um período de transição? Tem que sempre lembrar, o humanismo é um período de transição. Ele vai fazer a transição do trovadorismo, que reinou durante toda a chamada, né, Baixa Idade Média, né, dos anos de 1200 até os anos de 1400, para o período de 1500 em diante, que é o que a gente vai configurar, chamar de Renascimento, tá ok? Então o humanismo ele faz um período de transição entre o trovadorismo e o Renascimento, tá? Lembra, no trovadorismo, o centro filosófico é o teocentrismo. Deus é o centro de todas as coisas. É por isso que tudo se torna possível, né? Então eu vou plantar aqui na terra, né? A terra não é minha, a terra é do senhor feudal. Eu planto aqui e eu estou submetido ao senhor feudal. Se o senhor feudal mandar eu ir para a guerra, eu vou para a guerra, entendeu? Eu vou guerrear, vou pegar a espada e vou defender, né? Então eu estou sujeito. Por que é assim? Porque Deus quer, entende? Então basicamente o raciocínio é esse. Então é por isso que o clero tem muita importância e muita intervenção. Agora, no humanismo, esse homem, né, ele vai procurando meios para melhorar a sua subsistência. Não é assim que o papai faz. Percebe comigo, não é assim que o papai faz? O papai está ali no emprego, aquele emprego não está bom, o papai
troca. Ah, papai tem outra atividade. Quantos aqui não podem relatar que papai não tem só uma atividade? Papai tem duas, papai tem três. Mamãe é assim. Mamãe, de repente, tem uma, tem duas, tem três atividades, né? Minha esposa é professora de canto e hoje é acadêmica de psicologia, já ela vai ter outra atividade de psicólogo, e assim é a vida. Eu sou professor em tempo integral, fazer o quê? Né? E assim por diante. Então, já tive outras atividades, já lecionei violão, né? Fui professor de violão durante um tempo e tal. Por quê? Porque o homem é assim. O homem ele vai procurando um jeito de melhorar a sua vida, melhorar a vida para os seus filhos. E assim foi durante a Idade Média, né? Ou melhor, durante esse finalzinho da Idade Média. Então, eu tenho um pequeno, ou melhor, eu tenho o final desse período que nós vamos chamar de feudalismo. Nós temos então a centralização do poder na pessoa do rei, tá? Então nós temos aí o embrionário daquilo que nós vamos chamar de absolutismo, tá bom? Então lembra, o centro filosófico agora dentro do humanismo é o antropocentrismo, tá? Não pode esquecer, tá bom? Bom, ele tem um marco literário. O que é o marco literário? A literatura, ela tenta marcar a transição de um período para o outro. Então, por exemplo, dentro do trovadorismo que nós estudamos no outro capítulo, nós marcamos com a cantiga da Ribeirinha, que provavelmente seja o documento mais antigo em língua portuguesa. Nós vamos agora fazer um outro marco, que são os registros de Fernão Lopes, ele que foi escolhido em 1434 para ser o cronista-mor. Nasce um movimento, ou melhor, um feito literário que nós vamos configurar, chamá-lo de historiografia. Nós vamos entrar no mérito da questão daqui a pouquinho, tá bom? Pois bem, o surgimento da imprensa também é um caráter que vai consolidar esse humanismo, tá? A gente fala surgimento porque é difícil chamar de invenção, né? Porque a imprensa ela já tinha sido inventada pelos chineses, tá? Gutenberg, ele se apropria dessa invenção e leva para a Europa. Diz a lenda que ele consegue o patrocínio, né? Porque esse maquinário, é uma máquina, né? Que se inventa, né? Ele adapta uma prensa de vinho, consegue um investidor, adapta, e aí ele começa a imprimir papel, né? Imprimir, nascem os tipos móveis. Então a gente fala de surgimento da imprensa, porque daí ela não é inventada, né? Ela simplesmente ela é aplicada na Europa. Até então era tudo feito à mão, né? Por isso que eram chamados, né? Os artífices disso eram os monges, né? Chamados de monges copistas, né? Um filme muito importante, muito interessante para você ver para esse período é, por exemplo, O Nome da Rosa. Fica aí a minha sugestão, né, nesse período de quarentena, né? Assista O Nome da Rosa, né? Estrelado pelo Sean Connery, tá? Então, é uma sugestão para esse período de quarentena, um filme cult, né? Um filme que vai te ajudar nos seus estudos, tá bom? Então, eu tenho o surgimento da imprensa, que vai impulsionar o saber, né? Eu já tenho, isso já provavelmente em 1300, eu já tenho já a faculdade de Coimbra, né? Eu tenho em Espanha, em 1200, a faculdade de Salamanca, né? E também Portugal impulsiona as faculdades, né? Isso mesmo. Aí eu tenho o começo do mercantilismo, lembra? Um evento muito importante é a Escola de Sagres. A Escola de Sagres é um movimento muito importante. Não é necessariamente um prédio, uma escola, até por isso alguns historiadores questionam a sua existência, mas foi um movimento dos reis de Portugal para a expansão, né, do reino de Portugal, à medida que Portugal tenta ganhar um caminho, né, marítimo para as Índias. Para tanto, né, foram anos e anos de experiência, né, de erro e acerto, até que ele pudesse passar o bojador, né, que era talvez a curva, né, aquela curva que você vê no continente africano, né, foram ultrapassar aquela curva para que pudesse, por capotagem, né, ir singrando, né, o litoral africano, até que Bartolomeu Dias, quase no final de 1400, consegue, né, passar o cabo que ele chamou de Cabo da Tormentas e que o rei de Portugal adaptou e chamou de Cabo da Boa Esperança. Afinal, a esperança para, né, é assim que Portugal conquista, né,
a seu status de potência marítima, tá? Então, o humanismo, ele marca o começo do mercantilismo na Europa, a expansão ultramarítima é impulsionada, Portugal se lança como uma potência ultramarina. Fechou? Muito bem. Lembra bem, a burguesia se desenvolve. Então, o elemento burguês, ele é embrionário. Esse elemento burguês, ele vai mudar a história. O homem como agente da sua própria história. Lembra da máxima de Protágoras, tá? O homem é a medida de todas as coisas. O homem vai interferir no meio em que ele vive. O homem vai fazer as adaptações, ele vai se adaptar, né? Ele vai se lançar em guerra, ele vai se lançar ao mar. Por quê? Justamente em busca de riqueza, em busca de uma vida melhor, tá? E lembra, é o período que vai marcar o início daquilo que se tornará mais tarde o absolutismo. É errado, né, comparar durante a Idade Média, fazer comparações absolutistas, tá bom? O rei na Idade Média, na verdade, ele era um servo do povo, ele servia ao povo, né? Então ele era escolhido, né? No caso, né, ele foi aclamado, né? Tem essa história que os reis de Portugal eles são aclamados, normalmente os reis da Europa eles são coroados e depois aclamados. Em Portugal é diferente, né? Até até quando? Até 1500 alguma coisa, os reis de Portugal eles eram todos aclamados primeiro e depois coroados. Assim foi Dom Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, na Batalha de Eurique, né? Quando ele vence a Batalha de Eurique, o povo canta, né? Viva Afonso Henrique, né? Alto rei de Portugal. E esse ficou sendo o canto, né? Ou melhor, a aclamação dos reis de Portugal. Fala-se o nome do rei e diz, né? Viva, né? Rei fulano de tal, alto rei de Portugal, tá? Então, mas após a Idade Média, né? Que nós tínhamos em Portugal, em Espanha, todo um feudalismo muito peculiar, muito particular, né? Os fueros, né? Então é algo muito particular, até porque eles viviam constantemente em uma cruzada, né? Então a reconquista ganhou status de cruzada. Os papas davam absolvição de pecados, né, para quem lutasse contra os infiéis da igreja, né? E por outro lado os muçulmanos tinham a jihad, né? A jihad, que era a guerra santa, né? A guerra contra os cristãos, né? Pois bem, e aí então só depois da Idade Média eu tenho esse rei que se tornará um rei absoluto. Então eu tenho o começo desse absolutismo, certo? E lembra, a ciência ganha espaço, então o conhecimento científico não é porque nós vamos negar a fé, tá? A igreja vai continuar com a sua influência, só que essa influência vai diminuir, tá ok? Lembra, o raciocínio agora é um raciocínio antropocêntrico. Pois bem, só que até então a literatura ela era atrelada, né? Literalmente era assim, tá? A literatura era atrelada à música, tá? Então a música era representada pelas cantigas. Então as cantigas eram os elementos representativos dessa literatura dentro daquilo que a gente configurou chamar de trovadorismo. Só que agora no humanismo eu vou ter outras manifestações literárias. Basicamente o começo é assim: a literatura se distancia da música, tá? E aí eu tenho esse marco inicial, que foi o marco de Fernão Lopes, é escolhido como cronista-mor. Aí nós vamos ter uma manifestação literária muito peculiar em Portugal, que é feita nos anos de 1400, chamado quatrocentrismo, que nós vamos chamar de historiografia. Tá? Então eu tenho as crônicas de Fernão Lopes. Aí eu tenho algumas características, é importante você anotar, tá bom? A historiografia, ela tem o espírito humanista. Por quê? Porque o homem é o elemento de interferência na história. O homem com o elemento central na história. A historiografia, ela tem por base ser imparcial. Só que, claro, essa imparcialidade, né? Ela é meio complicada no sentido que já tem aquela máxima que diz, né, quem faz a história é o conquistador, né? Então ela tem, né, todo o aporte do rei, então a história é escrita conforme os reis querem que elas sejam escritas, né?
É feito sim uma pesquisa criteriosa, e por isso que nós conseguimos hoje fazer essa cronologia dos reis de Portugal. Nós temos Dom Afonso Henrique, daí eu tenho Afonso I, aí o seu filho Sancho, chamado Sancho I, aí depois o filho de Sancho I, o Afonso II, depois o filho de Afonso II, eu tenho Sancho II, e depois de Sancho II, e assim por diante. A gente consegue traçar essa cronologia justamente por causa dessa pesquisa criteriosa. Então Fernão Lopes, ele é eleito cronista-mor, e aí começam a fazer-se os registros das histórias de Portugal. Não que ela não existisse, mas agora ela é organizada, né? Nasce a Torre do Tombo, chamada assim por causa do terremoto que houve, né, em Portugal, que daí derrubou a torre, que era o Arquivo Nacional de Portugal. Depois foi erigido um novo prédio, né? Foi levantado um novo prédio, mas ficou o nome de Torre do Tombo, porque ela caiu durante o terremoto, né? E a valorização do povo como agente da história. Então, o povo, né, como elemento primordial, lembra, né? O rei é diferente desse rei absolutista, né? O rei durante a Idade Média, sobretudo lá na Península Ibérica, ele era um servo do povo. Então ele protegia o povo, protegia as pessoas. Então há um registro a respeito disso. Pois bem, e aí eu tenho vários registros, várias histórias dessas batalhas, né? Há o registro da batalha de Novas de Tolosa, né? Que foi uma batalha também muito sangrenta contra os mouros, né? Nem toda batalha era de exército total, é importante que se diga isso, né? Por quê? Porque na Península Ibérica existiam várias frentes de batalha, então às vezes existia batalha de cidade contra cidade e tal, então, mas existiam aquelas batalhas que eram ditas como batalha total. Aí os reis se juntavam, os reis cristãos, os cristãos, né? Juntavam-se todos, juntavam-se os muçulmanos. Durante o finalzinho da Guerra da Reconquista, ocorreram várias investidas dos mouros do norte da África novamente. Então eles tentavam reforçar o exército lá existente, muçulmano, com uma tentativa de empurrar os cristãos mais para o norte, né? E aí os cristãos se juntavam, então tem essa batalha de Navas de Tolosa, que foi uma batalha muito importante para os cristãos, né? Conta a história que o rei de Portugal da época, né, ele se recusou aos espólios, porque quem vencia a guerra tinha direito aos espólios, né? Então tinha direito ao ouro, aos cavalos, né, e assim por diante. Escravos não, tá? É importante que se diga que existia, né, como eu posso dizer, seria uma lei, né? Sim, existia um regimento, uma lei durante a Península Ibérica, uma lei cristã, no qual a escravidão ela era proibida. Por exemplo, aí os muçulmanos que insistiam em viver lá na Península Ibérica, eles eram, claro, né, numa tentativa de se converter ao cristianismo. Mas não era, por exemplo, cobrado para eles impostos diferenciados. Eles pagavam os mesmos impostos que um judeu pagava, que um cristão pagava, entendeu? Então eles não eram escravizados, diferente do relacionamento dos muçulmanos para os cristãos. Eles eram obrigados a pagar tributos diferentes, tributos mais pesados, né? Eu acho que eu já falei em outra ocasião. Por exemplo, um dos tributos era que o sultão tinha um harém. Então os cristãos, né, uma vez por ano, além do dinheiro, eram obrigados a fornecer virgens, 100 virgens, e assim por diante, que era algo inadmissível para os cristãos. É por isso que a Guerra da Reconquista, né, durou o tempo que durou, quase que 800 anos de Guerra da Reconquista pela Península Ibérica, né, porque eram costumes que os muçulmanos tinham que eram inadmissíveis para os cristãos, né? E aí os cristãos se rebelavam. Era chamada de guerra sem quartel. Por quê? Porque não tinha prisioneiro de guerra, não. Ou era vencer ou morrer, tá? E aí é eleito o nosso personagem, né, Fernão Lopes, como o historiador. E aí lá vão ser registradas várias dessas batalhas e várias curiosidades. Por exemplo, na ocasião da morte de um desses reis de Portugal, vai ascender Dom Pedro I, chamado, né, Dom Pedro, não é o nosso Dom Pedro I, isso é importante você não confundir, tá? Por quê? Porque o nosso Dom Pedro I, ele vai ser o Dom Pedro IV de Portugal, tá bom?
Inclusive ele tinha essa denominação, né? Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. Esse Dom Pedro que eu vou falar aqui agora é o Dom Pedro I. O Dom Pedro I de Portugal, ele tinha um relacionamento com uma menina castelã e o pai achava esse relacionamento inadmissível, né? Até porque o pai temia, né, uma proximidade dos castelães, assim como aconteceu depois, posteriormente, né? Pois bem, com o filho do Dom Pedro, que foi Fernando, né? Foi Fernando. E aí o que acontece? O Dom Pedro I, ele tinha um relacionamento, mantinha um relacionamento escondido com a menina castelã. O pai dele, antes de morrer, o que o pai dele fez? O pai dele via que estava em vias da morte, então o pai dele fez o quê? Mandou matar a menina, e os filhos, ele já tinha filhos com a menina, mandou matar. A menina ficava perto de morava perto de um rio e tal, e matou a menina, mandou decapitar a menina. Só que nesse período o rei vai ficando ruim e morre. Acende o Dom Pedro. Aí o Dom Pedro, o que ele faz? Corre lá no lugar onde ele mantinha escondido, supostamente escondido, a Inês, e para casar com a Inês, para levar a Inês para coroar a rainha. Não, agora nós vamos oficializar a nossa relação. Quando ele chega lá, a menina morta, Inês é morta. Meus amigos, não sei se vocês já ouviram uma expressão chamada assim: ah, agora não dá mais, agora Inês é morta. Não sei se você já ouviu, os mais antigos tinham essa mania de falar: ah, agora já não dá mais, né? Agora Inês é morta. Descende desse acontecimento. O Dom Pedro chega lá, a mulher está morta. Diz o relato, né, chamado Dom Pedro, e mais tarde esse Dom Pedro vai chamar Dom Pedro o Vingador. Por quê? Porque ele manda procurar quem foram os responsáveis pelo assassinato. E ele manda prender. E aí, a ocasião da morte desses homens é relatado pelo Fernão Lopes dentro desses documentos que nós configuramos chamar de historiografia. Eu vou ler um para vocês aqui para que você possa experimentar, tá bom? A Portugal foram trazidos Álvares Gonçalves e Pero Coelho. Esses foram os dois homens que o rei mandou matar a menina. E chegaram a Santarém, onde el rei Dom Pedro estava. E el rei, com prazer de sua vida, porém muito magoado porque Diego Lopes fugira. Tinha um terceiro que acabou fugindo. Os foi receber. E ódio cruel, sem piedade, lhe fez por sua mão torturar, querendo que lhe confessasse quais foram da morte de Inês culpado. Quem foi que decapitou? Quem foi o responsável? E o que era que seu pai tratava contra ele? Quer dizer, como que o papai, meu pai, né, no caso o rei que ele sucedeu, quando andavam em desavença por ocasião da morte dela, e nenhum deles respondeu a tais perguntas. Coisas que el rei agradasse. El rei, com queixume, dizem que deu uma chicotada no rosto de Pero Coelho, e ele soltou então contra o rei em desonestas e feias palavras. O cara quis reagir, chamando-lhe traidor e perjura, algoz, carniceiro dos homens, e el rei dizendo que, lhe trouxessem cebola e vinagre para o coelho. Afadou-se deles e mandou-os matar, né? A maneira de sua morte, sendo contada em detalhes, seria muito estranha e crua de contar. Cá mandou tirar o coração pelos peitos de Pero Coelho e a Álvaro Gonçalves pelas espáduas. Espáduas é a parte de trás, tá? Então mandou tirar o coração pela parte de trás, os quais palavras houve. E aquele que lhe tirava, que tal ofício havia pouco em costume, seria bem dolorido, coisa de ouvir. Enfim, mandou-os queimar a todo feito ante o palácio real, onde ele pousava, de modo que comendo olhava o que mandava fazer. Quer dizer que ele estava ali se alimentando, comendo e mandando torturar os caras. Diz a lenda, eu não sei que parte é real e parte é lenda, diz a lenda que ele mandou trazer o corpo de Inês, né, Inês de Castro, e mandou costurar a cabeça dela no lugar e mandou colocar a coroa, e fez a corte dele beijar a mão da menina. Diz que ela foi coroada pós-mortes, né? Bom, agora essa parte é verdade. Ele mandou fazer um mausoléu lá no mosteiro de Alcobaça. Ele mandou fazer 2 mausoléus, um mausoléu para Inês de Castro
e outro mausoléu para ele, que dizia ele que por ocasião da morte dele, ele queria ser enterrado ao lado de Inês de Castro. Meus amigos, esses mausoléus estão lá até hoje no mosteiro de Alcobaça. No dia que vocês visitarem Portugal, pode visitar lá o mosteiro de Alcobaça. Lá vai estar enterrado tanto Inês de Castro quanto Dom Pedro I, que foi enterrado ao lado de sua amada, né? Amada essa que ele não pôde coroar em vida, mas diz a lenda que coroou na morte. Eu tenho aqui um pequeno trecho do documento que diz como ele matou os assassinos da sua amada, tá bom? Então lá eu tenho vários registros de várias batalhas, é um registro histórico muito importante e faz parte do nosso estudo da literatura. Então, no caso aqui, a historiografia, ok? Muito bom, excelente. Bom, passando da historiografia, nós temos outro elemento muito importante. Nós temos as novelas de cavalaria, que daí elas ganham os seus registros, né, durante esse período. As novelas de cavalaria, elas já existiam há muito tempo, tá? Por quê? Porque as novelas de cavalaria, elas têm várias vertentes, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, né? Ela tem o seu ciclo clássico. O ciclo clássico, por exemplo, são as histórias escritas por Homero, que no caso conta a história tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Então, esses homens são homens valorosos, homens bravos, né? Por exemplo, o Aquiles, né, cara? O Aquiles, ele se retira da guerra porque ele está magoado com o rei Agamenon, né? Só que depois ele esquece essa mágoa que ele tem contra Agamenon. Por quê? Porque o seu amigo, né? O seu primo, né? Patroclo, ele é morto. Então, para vingar, então agora ele se põe acima da sua honra, né, vamos dizer assim, da sua mágoa, porque agora um amigo dele foi morto, entende? Então a amizade está por cima dos seus próprios interesses. Então eu deixo meu interesse do lado porque agora eu vou honrar o meu amigo. Então, veja, sempre exaltando a pessoa, né, a pessoa do cavaleiro. Então, no caso, Aquiles, depois Ulisses, né, depois a Eneida, né, eu tenho o herói Enéas, né, e assim por diante. Gente que transmitia um altíssimo valor. Isso vai ser transferido para as novelas de origem, tanto na Inglaterra quanto na França, tá? Na Inglaterra, o ciclo arturiano, ou ciclo bretão, que basicamente vão ser as histórias do rei Arthur. As histórias do rei Arthur, elas remontam desde o tempo da dominação romana na Grã-Bretanha. Diz que Arthur era um descendente, né, dos soldados romanos. Tá? Os romanos se retiram da Grã-Bretanha e ele vai unir, né, a Grã-Bretanha num único sentimento, num único valor. Para isso eu tenho aí o ciclo de cavalaria, que é muito conhecido, os Cavaleiros da Távola Redonda. Contudo, eu tenho o ciclo carolígio, também chamado de ciclo francês, que no caso vai coincidir com as grandes cruzadas, né? Então, os cavaleiros saíam, né, esses cristãos saíam da Europa, saíam, né, da Holanda, saíam da Grã-Bretanha, saíam da França e iam lutar na Terra Santa, em Jerusalém. Então a primeira cruzada, chamada Cruzada dos Farrapos, né? Então muito se estabeleceu sobre o valor da cavalaria, né? Porque daí quando esses cavaleiros tomam Jerusalém, então agora tinha que ter, por exemplo, alguém para fazer a guarda do túmulo do Cristo, entendeu? O túmulo, supostamente o túmulo onde foi crucificado, onde foi sepultado o Cristo. Nasce aí talvez a primeira ordem de cavalaria. Isso nós estamos falando do ano 1000 da nossa era cristã, tá? Que foram chamados os Cavaleiros do Santo Sepulcro, que no caso era um padre, tinha voto de castidade, entendeu? Ele era um padre, mas era um padre guerreiro, um padre que era treinado na espada, na arma. Então cria-se os Cavaleiros do Santo Sepulcro. Só que daí, a partir daí foram detectada a necessidade, né, de mais guarda, mais desses cavaleiros armados. E aí cria-se os Cavaleiros do Templo de Salomão, chamado posteriormente de Cavaleiros do Templo, chamado posteriormente de Cavaleiros Templários, né? Eles levavam essa cruz no peito, né, chamada Cruz de São Jorge,
essa cruz que vai ser símbolo do reino de Portugal, essa cruz que vai ser símbolo do reino da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, e assim por diante. Essa bandeira branca com a cruz vermelha no peito, a cruz de São Jorge, né? Então, no caso, nasce uma ordem de cavalaria chamada Ordem dos Cavaleiros Templários, né? E a ordem de cavalaria, ela tinha um juramento, né? O cavaleiro tinha um juramento. Um dos juramentos do cavaleiro, por exemplo, nunca poderia mentir. Nem que isso custasse a vida dele, ele não poderia mentir. Já pensou se você tivesse um amigo assim, um amigo que não pode mentir? Cara, seria fantástico, não é verdade? Então você poderia confiar nele, porque você sabe que ele não mente, né? Bom, esse ciclo francês, ele tem um personagem muito importante, que é o Amadis de Gaula. O Amadis de Gaula, ele era um dos 12 pares da França, né? Nós tivemos um rei cristão muito poderoso na França, né, que foi Carlos Magno, e Carlos Magno tinha os seus 12 pares, né, que eram 12 cavaleiros que tinham, né, jura de cavaleiro, né, eles faziam o juramento de cavaleiro e eram os bravos, né, de Carlos Magno, e um deles era o Amadis de Gaula. Então muitos registros a respeito desse Amadis de Gaula, que não suportava, por exemplo, ver uma mulher, né? Ele era em defesa dos fracos e dos oprimidos. É aí que nasce, né, toda essa ideia. Bom, e as novelas de cavalaria, elas vão evoluir, né, no sentido que daí todo mundo tem conhecimento, né, a respeito dos cavaleiros da Távola Redonda. Eu tenho aqui uma ilustração de brincadeira, né, uma brincadeirinha aqui. Na mesa não tinha cabeceira, não tinha lugar mais importante, todos eram iguais à mesa, né, os cavaleiros da Távola Redonda. Bom, e os ideais de cavalaria, eles eram difundidos nessas obras, chamadas de novelas de cavalaria, que tinham que, por intenção, né, valorizar o feito do cavaleiro e, claro, né, valorizar também a igreja, que mantinha, né, o elemento por trás disso, o juramento desse cavaleiro, né. Isso muito será retomado depois no romantismo, esse valor do cavaleiro medieval, esse cavaleiro que o interesse da igreja, o interesse da cristandade está acima dos seus interesses. Em Portugal, voltando, né, no nosso caso, nós temos a história de muitas ordens de cavalaria. Eu já falei dessas ordens, né, as ordens dos cavaleiros de Calatrava, que lutaram até fora, né, da Península Ibérica, né, vinham os reis cristãos e contratavam, né, esses cavaleiros, né? Eu falei, né, que os cavaleiros templários foram perseguidos e foram acolhidos em Portugal, mudando o nome de cavaleiros templários para cavaleiros de Cristo. Por exemplo, logo no começo da Guerra da Reconquista, surgem os cavaleiros de Santiago Matamouro. Então eles tinham um juramento, né, dos Cavaleiros de Santiago. Eu mostrei num dos slides aqui a cruz de Santiago, né? E assim por diante, nos Cavaleiros de Avis. Então, muitas ordens de cavalaria vão surgindo na Península Ibérica. E aí os feitos desse cavaleiro, né? Tem a história de um cavaleiro em Portugal que lutou até os 75 anos. Então pensa um cavaleiro, né? Um cavaleiro longevo, né, cara, com 75 anos lutando. E há uma história, eu vou fazer a injustiça de não lembrar o nome do cavaleiro, mas um cavaleiro que lutou até os 75 anos, diz que numa guerra dessas com os mouros ficavam indignados, um senhor, cabelo branco ali, né, e lutando, que um velho, a gente vai perder do velho, e perdiam do velho. E esse cavaleiro, ele lutou na Batalha de Eurique, ele lutou com Dom Afonso Henrique durante muito tempo, entende? E numa dessas batalhas, os mouros ficaram tão indignados que o sultão desafiou esse velho cavaleiro. E o velho cavaleiro aceitou. Eles fizeram ali como se fosse uma justa, né, uma guerra de cavalos. Ele conseguiu derrubar o sultão, foi ferido, mas não caiu do cavalo. E conseguiu derrubar o sultão e matou o sultão e acabou com o conflito, né? Esse cavaleiro vem a morrer, tem uma curiosidade que ele morre justamente no dia que ele faz 76 anos, né? Então ele morre no dia do aniversário dele, mas ele morre vitorioso, né? Mesmo na morte ele morre em decorrência dos ferimentos, é claro, da idade, mas morre, né, com a bravura da vitória. Então os cavaleiros, né, eram símbolos da vitória. Então lia-se, escrevia-se
a respeito deles, tá bom? Bom, eu tenho esses dois hoje para falar, a respeito da historiografia e a respeito das novelas de cavalaria, tá ok? Que eram muito difundidos durante o humanismo. Agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você abra a apostila na página 127, tem uma adaptação de um texto do humanismo. Eu quero que você faça a leitura e faça o exercício da página 128. É o exercício 1 ou o exercício 2. Não é a tarefa, esse exercício é para você fazer agora, como complementação da nossa aula, tá ok? Ele vai falar a respeito de um elemento bem específico que nós vamos abordar semana que vem, tá ok? Não esqueça de fazer a tarefa no período vespertino e não esqueça também do AVA, tá? Que vai ser postada a atividade no AVA, tá ok? Bom, eu falei mais que a minha boca, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço e até semana que vem, tá ok?